Graças a Deus. Glórias ao Senhor. Obrigado mais uma vez a todos que estão presentes conosco. Bastante pessoas, diferentemente da live anterior. Parece que teve 6 pessoas. E eu queria saber do Márcio. Vai poder cantar hoje, Márcio? Sim, vou poder sim, senhor. Maravilha. Eu vou ler o texto. Nós vamos, como pano de fundo, fazendo a introdução para o tema da mensagem de hoje, que a Elisinha vai estar gravando. E já pode gravar a partir de agora. Inteligência artificial versus inteligência racional ou inteligência humana. Bom, nós postamos aí no grupo que a inteligência artificial, a IA, ela destaca-se na análise rápida de grandes volumes de dados e execução de tarefas específicas, enquanto a inteligência humana é superior em criatividade, empatia, consciência e adaptação a situações novas. A IA é uma ferramenta complementar baseada em algoritmos, enquanto a inteligência humana possui inteligência emocional e vivências, né? Tornando as habilidades distintas e muitas vezes colaborativas. Eu fiz uma pequena pesquisa, algumas anotações, e a gente colocou aqui para poder trazer a lembrança e o conhecimento dos irmãos sobre esse assunto que está em alta, né? É um dos assuntos do momento. Fala-se muito e usa-se muito a inteligência artificial. Já tem igrejas que estão usando aí os avatares e as inteligências artificiais para poder transmitir as mensagens, os cultos, pessoas que estão fazendo coletas e organizando mensagens pela IA. E hoje nós temos, então, toda essa inteligência robótica que as pessoas já não estão dependendo do Espírito Santo, já não estão gastando tempo em oração, meditação, de estudo da palavra, fazendo pesquisas, simplesmente vão na internet, abre lá, pede auxílio, a Meta, o outro expediente em relação à inteligência artificial, e lá vai trazer a mensagem completa, a pesquisa de mão beijada. E aí nós queremos então falar um pouquinho, porque me parece que, me desculpe a expressão, que o ser humano nunca ficou tão burro, tão preguiçoso como nunca, de todas as épocas. E eu acho que essa é a geração mais imbecil, a geração mais ignorante, por não querer buscar conhecimento, né? E o meu povo, diz a palavra, se perde por não buscar conhecimento. E falta-nos muito o uso da inteligência racional e, principalmente, a busca do saber de Deus, do conhecer de Deus pelas Escrituras e a plena dependência do Espírito Santo de Deus. Então, nós estamos vendo hoje uma geração que o Senhor Jesus comparou assim, olha, a que compararei essa geração? São semelhantes a meninos que brincam na praça. Nós cantamos, tocamos flautas, eles não dançam. A gente canta lamentações, eles não choram. São pessoas que não têm maturidade, não têm discernimento, não têm conhecimento, não têm responsabilidade, não têm diligência, enfim, não têm empatia. Então, nós estamos vendo hoje uma geração com tanto estudo, com tanta tecnologia, uma geração burra, uma geração ignorante, uma geração atrasada, cada vez pior. Nós vemos esse quadro nos nossos dias de hoje. E aí eu queria colocar para você Romanos 1, Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui nós temos, então, para nós, já de antemão, a inteligência racional e não artificial. A inteligência racional humana, à luz das Escrituras, da dependência de Deus, vai nos fazer sábios, inteligentes e também nos dá
a graça, o expediente, a capacidade de apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não só o corpo, mas a mente. E todas as nossas atividades no temor do Senhor. Esse é um texto fundamental. O outro texto, Colossenses 1, versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Em toda sabedoria e inteligência espiritual, mais do que humana e racional. Colossenses 2, no versículo: sejam consolados, estejam unidos em amor, enriquecidos na plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus Cristo. A inteligência no temor do Senhor, a inteligência, enriquecidos nessa plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus em Cristo Jesus. Louvado seja Deus eternamente. Irmãos, inteligência e sabedoria é um dom gratuito de Deus. E é dela que nós devemos depender, buscar, nos envolver cada dia mais, à luz das Escrituras e da plena busca e dependência do Espírito Santo de Deus. Daqui a pouquinho a gente dá algumas notas sobre inteligência artificial versus inteligência humana e vamos falar um pouco sobre a inteligência de Adão antes do pecado. Ouçamos o louvor a Deus com nosso irmão Márcio. Liberdade plena. Os demais, por favor, fechem os microfones. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Boa noite, Silvio. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado. Eu vou cantar um solo, porque a família não pode cantar hoje, esse ano. Eu aprendi ele, eu preguei na igreja domingo agora, aí Deus me deu esse ano, assim, a vontade de cantar. É muito bonito. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. A gente tem que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado bem, e querem me fazer parar, ou mesmo palavra de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. Ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não se lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma
condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. A gente tem que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado bem e querer me fazer parar, ou mesmo palavra de alguém que não quer na gente acreditar. Quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investida de um vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. É certo que provas virão, investida de um vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Amém. 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 Maravilha. Muito obrigado. Deus seja louvado e continue te enriquecendo, abençoando com os talentos e o seu ministério, com toda a sua família. Obrigado, irmão. A todos os amados irmãos, graça e paz sejam abençoados em nome de Jesus, aquele que é, que era e que há de vir. Muito bem, gente. Então, nós anotamos algumas coisas aqui importantes para falar sobre esse tema da inteligência artificial versus a inteligência humana. Nós temos o saber de Deus, nós temos a mente de Cristo, nós temos a unção do Espírito Santo. E hoje dependemos mais da internet, dependemos, enfim, da inteligência artificial do que da dependência de Deus, do conhecimento da sua palavra. Eu anotei aqui uma coisa seguinte, que a IA é uma criação humana, projetada para executar tarefas específicas, enquanto a inteligência humana é um produto da vontade graciosa e soberana de Deus, capaz de lidar com uma ampla variedade de situações e emoções, o que já não é possível nos robôs, nas inteligências artificiais. E é claro, né? Está claro isso. A inteligência artificial é uma criação humana, mas a inteligência humana é uma criação divina. Esse texto é magnífico quando Paulo diz: nós temos a mente de Cristo, nós temos a unção dos santos e sabemos tudo. Pena que nós não usamos a totalidade da inteligência, né, que Deus nos dá ou nos quer dar. Ele pode liberar gradativamente, pode liberar com abundância,
Eu acho magnífico quando Deus pergunta para Salomão o que ele queria, o que ele ia pedir, e ele pede exatamente inteligência, ele pede sabedoria para governar o povo de Deus. E Deus lhe dá sabedoria, lhe dá entendimento, discernimento, inteligência, e tudo vem de Deus. Essa é a grande verdade, né? Eu copiei isso aqui e na anotação as principais diferenças entre a inteligência artificial e a inteligência humana no tocante à adaptabilidade, adaptação. Humanos possuem uma inteligência flexível, capaz de se adaptar a uma vasta gama de situações inéditas. Já a inteligência artificial é, em geral, especializada e treinada para tarefas específicas. Então, aí a gente vê uma diferença. Na criatividade e emoção, a criatividade, empatia, intuição e consciência de si são características exclusivas da inteligência humana ou racional, o que a inteligência artificial não tem. Processamentos e dados. A inteligência artificial ela supera a capacidade humana no processamento de volumes massivos de dados, reconhecimento e padrões e automação de processos repetitivos. Já para o ser humano, há limitações, mais dificuldades. Tomada de decisão. A inteligência artificial auxilia na tomada de decisão com base em dados, mas o julgamento ético, moral e a responsabilidade final continuam sendo humanos. E aí vai uma série de outras colocações, para resumir, ganhar tempo. Eu não vou estar lendo esses dados que a gente buscou informação aqui na internet. Então, é fundamental nós analisarmos isso aí com muito cuidado. Tem gente falando que esses robôs já vai ser a marca da besta, que esse robô vai ser a imagem da besta, que vai falar, né, e que aqueles que não adorarem a imagem, então vai ter poder de destruir as pessoas. Bom, eu não creio assim. Eu vejo claramente lá a Bíblia falar a respeito da imagem da besta que o falso profeta vai fazer ao anticristo depois de ele sofrer um atentado e parecer que ele ressuscitou como Jesus. E aí, então, diante dessa imagem, ela vai receber um espírito demoníaco, satânico, porque Satanás, ele incorporará seu poder, autoridade e o seu trono em o anticristo para ele governar essa terra. E o falso profeta, que será o seu porta-voz, ele vai induzir a humanidade a adorar, prestar culto ao anticristo e a Satanás. E aqui nós vemos, então, que essas coisas são seríssimas. E isso tudo corrobora para o governo do anticristo. E se Deus não refrear tudo isso, o homem não tem limite. Assim como ele embargou a Torre de Babel, ele impediu a continuação da construção da Torre de Babel. Deus é aquele que, no seu tempo determinado, ele age, ele está no controle. Ele permite, ele não permite. Ele dá tempo, ele tira o tempo. Então o homem não vai além, o próprio Satanás não vai além do que Deus permitir eles irem ou fazerem. Então fica tranquilo que nós não passaremos a grande tribulação, não sofreremos os juízos do Apocalipse, não incorreremos na perseguição do anticristo contra nós, porque a igreja é diferente de judeus e gentios, entre três povos que Deus reconhece. Em 1 Coríntios 10, 32, são judeus, gentios e a igreja. A igreja é tirada de judeus e gentios,
que se converteram e entregaram a sua vida a Jesus. A igreja é um povo especial, não é um povo terreno, não é geopolítico, é um povo celestial e é um povo que é chamado de Igreja de Cristo, Corpo de Cristo, Noiva de Cristo, e sobre ela não paira nenhuma condenação e ela será tirada antes das pragas do Apocalipse. Os juízos prescritos nos profetas, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, que estão inseridos do capítulo 6 do Apocalipse até o 19, não aparece a igreja, em momento nenhum. A igreja desaparece no capítulo 4 do Apocalipse, só volta a aparecer no 22. Prova clara de que a igreja não estará na grande tribulação. Já falei para vocês, em relação às 7 igrejas, no final de cada uma delas tem uma expressão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Quando chega, então, dali para frente, do capítulo 4, especificamente o capítulo 6, porque o 4 e o 5 é um parênteses para os juízos a partir dos 7 selos, depois das 7 trombetas e as 7 taças, não aparece mais a igreja. Inclusive no capítulo 13, verso 9, lá só está escrito, quem tem ouvidos ouça, ponto final. Não tem o restante, que tem as 7 igrejas, o que o Espírito diz às igrejas, porque a igreja não estará nesse período do anticristo, da grande tribulação. Não. Então, nós aguardamos a volta de Jesus, nós temos o saber de Deus, o conhecer de Deus, e temos a inteligência dada pelo Espírito Santo do Senhor. Inteligência e sabedoria é um dom gratuito de Deus. Lamentavelmente, o ser humano, criado à imagem e semelhança do Senhor, tem desprezado essa dádiva tão preciosa. Adão, irmãos, com certeza, nossos primeiros pais, Adão e Eva, antes do pecado, foi um homem dotado do mais alto QI. Um dos mais altos QI. QI é consciente de inteligência, que já existiu na Terra. Nunca existiu o homem da caverna, e nem tampouco Adão foi ignorante no saber, mas altamente inteligente e conhecedor de toda a fauna, flora ou botânica, biologia existente do jardim no Éden. Talvez não, retiro essa palavra, muito mais sábio, um QI muito mais elevado do que recebeu Salomão. Salomão ainda estava no corpo do pecado adâmico, mas Adão, antes da queda, ele tinha um consciente de inteligência absurdo, de grandiosidade. Não existe um valor numérico de QI para Adão na Bíblia, é verdade. Mas a tradição teológica sugere que ele possuía capacidade intelectual e memória perfeitas antes da queda. E eu creio piamente nisso. Creio e tenho falado sobre isso em várias mensagens, que ele não era burro, não era ignorante, ele era altamente inteligente. Criado diretamente por Deus, Adão demonstrava alta inteligência ao nomear todos os animais e possuía aguçada compreensão do ambiente. É impressionante. Uma característica interessante aqui, eu anotei aqui na minha agenda, característica da inteligência de Adão antes do pecado. A capacidade cerebral. Acredita-se que Adão ele utilizava uma capacidade cerebral superior à atual dos que têm o mais alto índice de QI, sem as limitações cognitivas pós-pecado. Memórias e sentidos são relatos que sugerem que Adão e Eva eles tinham sentidos mais aguçados e memórias perfeitas, resultando em um intelecto não entorpecido como o da geração de hoje, principalmente. Em relação à nomeação dos animais, a habilidade de dar nomes
a todas as criaturas segundo a sua espécie, características. Indica sabedoria e conhecimento profundo de toda a criação de Deus. E ele dá nome a tudo que havia ali no jardim, no Éden. Impressionante. A queda introduziu o pecado e, consequentemente, o obscurecimento do intelecto humano, diminuindo a intensidade mental que o primeiro homem desfrutava no jardim do Éden. Ah, que pena. Mas, muito em breve, nós recobraremos tudo isso e com muito mais inteligência. Nós estaremos ainda acima de todo esse intelecto, esse saber, esse grau de QI de Adão antes do pecado, quando nós formos transformados e recebermos corpos imortais e a semelhança do Senhor Jesus, entronizado na glória, diante dos santos anjos e na presença de Deus, nós seremos superior a todo esse saber que teve Adão e o próprio Salomão. Nós teremos um conhecimento espetacular que os anjos vão se deliciar e se assentarem para aprender conosco e conhecer também a forma de cultuar, de adorar, de louvar, de bendizer, de enaltecer, de exaltar o nome do Senhor, como nenhum deles tem a condição e podem fazer naturalmente. Então, diante de tudo isso, eu quero focar que nós estamos vivendo hoje uma geração burra, uma geração entorpecida pela internet, pela evolução que tem feito eles retrocederem e não avançarem, como pensam que são sábios, que são cheios de conhecimento. A Bíblia diz, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E Deus os pega na sua própria sabedoria, como Paulo vai falar lá em 1 Coríntios. E aí, diante do texto que nós lemos, Romanos 12, verso 1, muito interessante, né? Paulo, ele roga pela compaixão de Deus para que a gente se apresente diante do Senhor os nossos corpos, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso só será possível fazendo diante dele um culto racional, ou seja, tendo a mente de Cristo, tendo a unção do Espírito Santo, trabalhando em nossas vidas e nós nos submetendo à vontade do Espírito Santo, nos enchendo do Espírito Santo, do saber, do conhecimento de Deus, pelas Escrituras, na dependência não da IA, mas do Espírito Santo. Nós produziremos, por meio de um culto racional, de uma inteligência com a mente de Cristo, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Teremos uma inteligência para usar dos benefícios dessa vida, do nosso corpo físico, de todas as nossas atividades, com temor do Senhor, no senhorio de Cristo, com sabedoria, com prudência, com equilíbrio, com equidade, para o louvor da glória de Deus. Nós vemos em Colossenses Paulo elogiando a igreja de Colossos. Por esta razão, nós também, desde o dia em que os ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios, o que Paulo fala lá? Do conhecimento da sua vontade. Muitas das vezes a gente não busca o conhecer a vontade de Deus, o saber de Deus, tomamos decisões, agimos por conta própria. Lembro-me de Josué e os príncipes de Israel, que foram enganados pelos gibeonitas, não pediram conselho do Senhor, não pediram orientação do Senhor. Paulo, ele alerta a igreja de Colossenses e fala conosco também, para que eu oro para que vocês estejam cheios do conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria, e ele acrescenta, e inteligência espiritual.
Mas hoje, as pessoas estão descartando, desprezando isso para ir em busca da inteligência artificial. Sermões, estudos, mensagens pré-fabricadas, preparadas, elaboradas pela inteligência artificial. Cultos, reuniões em telões pela inteligência artificial. Já não tem mais o ser humano criado pela imagem e semelhança de Deus, dotado de sabedoria e inteligência gratuitamente, e tendo o selo, a unção do Espírito Santo, não se faz valer desses expedientes. É lamentável, lamentável. Paulo ele vai falar dos tesouros escondidos da sabedoria e do conhecimento que estão em Cristo Jesus. É dele que nós devemos buscar. Aquele que busca, ele alcança, o que pede, recebe, o que bate, lhe será aberta a porta do conhecimento, do saber. Tiago vai falar, se te falta sabedoria, peça a Deus que o dá. Então, os tesouros do saber, do conhecimento, está em Jesus Cristo, pela ação e intervenção do Espírito Santo de Deus. Aqui está o caminho onde a inteligência humana chega à maturidade. Quando a gente fala da inteligência espiritual, nós devemos buscá-la para conhecer a vontade de Deus, isto nos mostra que é o culto racional. Culto racional é buscar o conhecimento de Deus, é andar no temor do Senhor, é vivenciar o senhorio de Cristo. Isso é um culto racional e não emocional, como se vê na maioria das vezes nos cenários ou nos palcos, né, das igrejas evangélicas da atualidade. Alguém pode abrir, por gentileza, 1 Coríntios 2,16 e fazer a leitura audível? 1 Coríntios 2,16, lê pra gente. Você vai ver aqui que nós temos a mente de Cristo e então nós somos superiores aos robôs, à robótica, à inteligência artificial. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha só que texto. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem somos nós para querer questionar a Deus? Achar que Deus nos abandonou, se esqueceu, que Deus não está vendo, não sabe de nada? Não. Que Deus já é ultrapassado, como alguns céticos e críticos e ateus pensam e o classificam. Quem conheceu a mente do Senhor? Eu sei que Jesus conheceu a mente do Senhor. E agora, se nós temos a mente de Cristo, então nós podemos conhecer a mente do Senhor, ou seja, conhecer a sua vontade. Conhecer a mente do Senhor é conhecer a sua vontade, se submeter à sua vontade, é andar na sua vontade. Isso é conhecer a mente do Senhor, porque nós temos a mente de Cristo e o Espírito Santo vai trabalhar isso em nós. Eu quero que outro irmão leia também, repetindo aquilo que eu já lembrei para vocês, Mateus 11. Mateus 11, é muito interessante ali, do verso 16 ao 17. Vou pedir que seja feita essa leitura. Mateus capítulo 11, versículo 16 e 17. Mas a quem compararei esta geração? É semelhante aos meninos que, sentados nas praças, clamam aos seus companheiros: tocamos-vos flautas e não dançaste, cantamos lamentações e não pranteastes. Obrigado. E aí a continuação: porquanto veio João, o João Batista, não comendo nem bebendo, e dizem:
tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Olha só, hoje a gente vê falta de maturidade, de discernimento, de conhecimento da vontade de Deus, por ignorar as Escrituras e a dependência plena do Espírito Santo de Deus. Principalmente descrentes. Agora, existem muitos crentes sem conhecer a vontade de Deus, sem discernir, sem ter discernimento espiritual de nada. Às vezes, estão lá comendo comida podre, não tem discernimento se aquilo que está sendo pregado tem coerência, tem respaldo bíblico. E, enfim, estão dando amém, glória a Deus, por aquilo que não sabe nem o que estão falando ou o que estão fazendo. São como meninos, crianças, pessoas ignorantes por não buscar o conhecimento da palavra, por não estudar, preguiçosos, indolentes, relaxados, têm responsabilidade, têm comprometimento com Deus e de prestar-lhe um culto racional de forma excelente. A gente fica vendo aqui o texto. Gente, o Senhor Jesus, ele fala, e imagino hoje, diante dessa geração, a quem semelharei esta geração? São como crianças. E o que tem de meninos pastoreando igrejas, o que tem de meninos na mídia e fazendo conferências e congressos e sendo badalados e idolatrados e elogiados e aplaudidos por um bando de imbecis, de crentes analfabetos de Bíblia, que estão dando amém por aquilo que não sabe nem o que estão falando. Misericórdia, misericórdia. É como alguém falou, né? Parece que o pastor Hernandes, né? Que o seu tataravô foi mais sábio, mais crente, melhor crente, de maior entendimento, de melhor compreensão do que o seu avô, e o avô do que o pai do que o filho, e vai assim por diante, cada geração na decadência, e vai piorando. E nós, por nossa vez, estamos muito aquém do que foi um Daniel, do que foi um Samuel, do que foi um Moisés, do que foi um Paulo, do que foi um Timóteo, e enfim, tantos ícones da Bíblia, das Escrituras. Que limitação, que pobreza, que analfabetismo bíblico nós vivemos com ele hoje. Geração de meninos, de crianças. E o Senhor falou, meu povo será governado por mulheres e crianças, porque faltam homens maduros, experimentados na palavra, e que não vivem tomando leitinho a vida inteira. E esse texto, ele é fantástico. Aí eu deparei-me com 1 Coríntios 14, 20. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Então, enquanto nós ficarmos aí nessa infantilidade, nessa preguiça, nessa inércia, de não ter coragem de examinar, de vasculhar, de pesquisar, de estudar as Escrituras e buscar a dependência do Espírito Santo de Deus, nós vamos continuar meninos e dependentes da inteligência artificial para resolver nossos problemas e para estudar nossas lições, tirar nossas dúvidas e preparar nossos sermões. E que vai ser puramente letra. A letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Por isso que há cultos ocos, mensagens vazias, muita letra, muito saber, muito conhecimento, mas de pouca unção. E não tem nem
motivação e empolgação para continuar ouvindo. São mensagens vazias, porque falta o saber de Deus, o conhecer da mente de Cristo na vida da gente. Então, esse texto me chamou muita atenção e Paulo continua exortando, né? Sede adultos no conhecimento. Não sejais meninos no entendimento, no saber de Deus, porque nós temos a mente de Cristo. O outro texto, eu pediria que vocês também acompanhassem aqui, lessem comigo, Efésios capítulo 4. Efésios 4. Versículo de número 13 e o 14. Ele fala assim, ó: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais o quê? Meninos, crianças, inconstantes, sem entendimento, sem discernimento, levados em roda por todos os ventos, por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Olha só, sabe quando que nós vamos chegar à unidade da fé? Quando nós deixarmos de sermos meninos, mas sim homens maduros, à medida da plenitude, da estatura completa de Cristo Jesus. E o outro texto que eu assinalei aqui, nós podemos ver aí, por favor, alguém, faça para mim a leitura em Hebreus 5. Isso mesmo, Hebreus 5. Talvez alguém já tivesse até lembrando do texto. Versículo de 12 a 14. Esse também é um texto onde a gente faz um paralelo com todas essas citações da palavra de Deus à luz desse entendimento, né? Nós temos a mente de Cristo, temos a unção do Espírito Santo, e nós não devemos ser como meninos inconstantes, sem discernimentos, mas adultos no entendimento, para que alcancemos também a unidade da fé e a estatura completa de Cristo Jesus. O que diz aí, então? Quem tem ele pode ler. Bom, porque devendo já ser mestres pelo tempo... Oi? Eu esperei aí, o povo demorou. Tem alguém que está lendo aí? Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Continue, por favor. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Pelas suas faculdades exercitadas. Então, a gente vê aí que as pessoas não estão experimentadas na palavra. Falta conhecimento. E Deus e a palavra vai chamar isso, sabe de quê? De meninos imaturos, de crianças. É lamentável, né? Nós vemos essa situação que está a se desenrolar na igreja brasileira.
uma igreja pobre de conhecimento, analfabeta de Bíblia, que não conhece o ABC das Escrituras e tem que voltar a ensinar a eles quais são os primeiros rudimentos da palavra, da fé, enfim, de tudo aquilo que nós temos no saber de Deus pelas Escrituras Sagradas. E aí, irmãos, o que vocês têm visto aí nos bastidores, na mídia e tudo mais sobre essa questão aí? Inteligência artificial ou a inteligência humana para produzir homens adultos maduros à semelhança de Cristo e fazer e promover um culto racional? Eu acho, Silvio, que a gente, a todo momento, a gente que usa o celular, nós somos tentados a todo momento por essa inteligência artificial. A gente é tentado a recorrer a eles por qualquer motivo, né? Mas eu não gosto desse negócio. Tenho esse sinalzinho da Meta aqui no meu celular, mas eu não uso, não. Tem que procurar descobrir o que a palavra de Deus diz, interpretar de acordo com a direção do Espírito, e não ficar procurando aqueles que já tem mensagem preparada, que vai torcer a palavra de Deus. A gente cada um tem a capacidade de estar interpretando a palavra de Deus de acordo com a direção do Espírito Santo. Eu vejo que em tudo isso nós temos que ter não só a sabedoria, o discernimento, mas o equilíbrio. O equilíbrio, porque Deus também, ele deixou ferramentas, ele deixou os recursos, né, da ciência para nós também usarmos deles. Porém, não subjugar ou, em detrimento, a busca do saber de Deus, da dependência do Espírito Santo, substituí-los por essas coisas. Existe, por exemplo, pesquisas hoje na área, por exemplo, da ciência, da biologia, de tantas outras coisas, como eu tenho aí os filhos, melhor dizendo, as filhas e os genros já se formaram, e os netos que estão estudando em faculdade, eles buscam conhecimentos, sim, pela inteligência artificial e acrescentam muitas coisas. A minha esposa, ela busca até receita de comida, receita de bolo, ela pede até orientação como fazer um bolo assim assado, como fazer uma comida assim assada. Até a inteligência artificial vai passar, né? Um dia desse, ela fez uma música para mim, fez uma música com a inteligência artificial. Passou alguns dados e a inteligência artificial fez a música e produziu a canção e ela passou, compartilhou comigo. Mas concordo com você plenamente. A gente não pode menosprezar os recursos que Deus deixou para nós em relação à sua palavra escrita, ao Espírito Santo de Deus, né? Como já vimos aqui, nós temos a mente de Cristo. E um outro texto que eu aproveito e coloco, para não ficar só nas minhas palavras, é 1 João 2, verso 20 e o verso 27. Vós tendes a unção do Santo, do Espírito Santo, e sabeis tudo. Então também não tem essa de ficar aí, vão ungir aqui, vão ungir ali, e derrama óleo aqui, derrama óleo ali. Não existe isso aqui no Novo Testamento, na Bíblia, não. Quando lá em Tiago fala para levar o azeite, o óleo, especificamente o presbítero, e ao doente, ao enfermo. Não é aí, porque diácono, presbítero, o pastor e vai ungir aqui, unge... Não, nós já temos a unção, nós já estamos ungidos, né? Ungidos com a unção do santo. E sabeis tudo, sabemos tudo. Às vezes, falta-nos, como você disse, a gente buscar em Deus e na sua palavra, pela ação do Espírito Santo, esse conhecimento. E aqui no 27 fala, e a unção
que vós recebestes dele fica em vós, prova que é o Espírito Santo. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, principalmente a inteligência artificial, como você acabou de pontuar aí. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Glória a Deus, aleluia. Reafirmando aí esse ponto de vista, eu comungo também, mas sempre buscando o equilíbrio em todas as coisas. Mas nessas partes aí espirituais, é só com o Espírito Santo aqui, com Deus, mediante a sua palavra. A gente usava muito, né, Leopoldo? A gente usava muito, era as enciclopédias bíblicas, as geografias bíblicas, os mapas bíblicos. A gente usava as concordâncias bíblicas, né? E aí a gente ia buscando uma outra versão ou fontes de irmãos renomados que tinham o saber de Deus, o temor do Senhor, e buscava informação com eles, né? E hoje as coisas estão dessa forma aí, descartando Deus, desprezando a Bíblia e seguindo só a modernidade e o avanço da ciência para substituir, ou melhor, para descartar Deus da vida de todas as pessoas. Mais alguém? Para nós encerrarmos aí essa live de hoje. Conforme eu havia dito, nós vamos estar dando uma pausa. Essa é a minha, talvez, a última live ao vivo. A gente vai continuar com o grupo e gravando mensagens esporadicamente, colocando no grupo durante o mês. Talvez, não digo toda semana, mas 1, 2 mensagens a gente poderá estar gravando. E outras mensagens importantes, interessantes, edificantes, de bons conhecimentos e saber no tocante às profecias, o que está se acontecendo, desenrolando à nossa volta nesses dias atuais. E se os irmãos tiverem alguma coisa, pode passar para a gente no privado e a gente analisando aí e tal. E a gente pode comunicar também a todo o povo, o pessoal do grupo, que faz parte do grupo Profecias Bíblicas, Uma Luz na Escuridão. Eu vou estar encerrando aqui, então. Se alguém ainda tem para falar, pode pedir a palavra, tá? O irmão que vai orar, eu vou pedir o Nilton, que está aí ainda, para orar por nós. Esteja orando pela nossa saúde. Esses dias a Dorcas teve um acesso aqui com as bronquites dela, já está melhor. E o meu PSA deu uma subidinha, porque eu andei abusando muito no mel, fazendo as vitaminas que eu gosto com mel, adoçando com mel, muito açúcar. E vai para casa de filhos, aniversários e comemorações, acaba abrindo mão do refrigerante. O açúcar é um veneno para quem teve problema de câncer e a gente tem que se cuidar. Mas continuar aí orando pelos demais irmãos dependentes aí das nossas orações quanto à sua saúde e os seus problemas também familiares. Vamos pedir o Nilton então para estar orando? E a gente se despede dos irmãos aí por um período, porque a gente está tendo muita solicitação às terças-feiras de cultos nos lares, tanto aqui em Maçambará como em Volta Redonda, onde tem as reuniões de estudo bíblico. E a gente, para ficar quebrando muita sequência das lives, a gente vai dar uma parada, dar um tempo, e a gente vai fazer o atendimento aí da Lizinha, de gravar, de vez em quando, algumas mensagens está sinalizando para os irmãos. Um grande abraço, irmãos. Fiquem na paz. Obrigado pelo carinho, pela atenção, pela disposição de todos vocês. Vamos orar, então, com o nosso irmão Nilton, por favor.